Oi, pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Bom, a gente começou com esse exercício aí a entrar no gênero carta aberta, né? Imagino que a Dani já tenha trabalhado um pouquinho com vocês, e a minha ideia em trazer essa interpretação de texto foi fazer vocês entrarem em contato um pouquinho com as características desse gênero por meio de interpretação, tá? Eu vi que algumas pessoas não fizeram, inclusive eu queria chamar a atenção para isso, né? Eu tenho uma planilha que eu vou anotando, né, dando um tique lá, marcando os alunos que têm feito ou não essas atividades que são postadas no campus, né, sem ser uma produção de texto. Então, já teve pesquisa, já teve interpretação de texto, aliás, sem ser produção, né, que a produção vocês enviam lá pelo Tarefas. Mas esses exercícios que são postados no campus, eles são importantes de serem feitos, né? E eu já vi na minha planilha gente assim que não fez nenhum, ou fez, sei lá, um desses exercícios, né? Isso faz parte do processo da produção, tá, gente? Então, assim, não é para fazer só a produção que é postada no Tarefas e deixar de fazer esses aqui, porque eles são menos importantes, não. Eles são tão importantes quanto porque eles fazem parte do processo, tá bom? Bom, então vamos lá. Esse tipo de texto, né, a carta aberta, é um texto em que você vai expressar a sua opinião. E aí, ele pode ser expresso ou por uma pessoa, individualmente, né? Ou a gente pode ter algum órgão público, por exemplo, uma pessoa pública, expressando a sua opinião sobre alguma coisa, né? E aí, se a gente for pensar atualmente, a gente saiu um pouco da ideia da carta impressa, né? E a gente tem aí a ideia da carta online. E aí, eu penso que são duas as características que fazem essa carta ter saído do papel impresso para ir para a internet. Primeiro, a rapidez com que se espalha isso, né? Principalmente se você vai fazer uma carta aberta, se você quer que a sua opinião seja ouvida, né? Se você vai falar sobre alguma coisa, quanto mais rápido isso se espalhar, muito melhor é. E aí, como consequência, a segunda característica que eu imagino, que é o alcance, né? Então, por exemplo, se você vai escrever uma carta aberta ao governo, por exemplo, se você manda essa carta impressa, somente as autoridades competentes lá relacionadas a quem do governo você enviou vai ler. Agora, se você publica essa carta na internet, não só vai chegar, né, a essa pessoa, a esse órgão para quem você direcionou, como muitas outras pessoas vão ter acesso àquilo ali. E aí, se é uma carta de opinião que você está querendo provocar para que alguma mudança seja feita, muito mais pessoas vão interagir com a sua causa, né? Então, às vezes, outras pessoas que pensam da mesma forma que você vão ver, olha, tem mais gente que pensa como eu. Então, vale a pena envolver mais pessoas, né? Por isso, a ideia de que a carta na internet ela é muito mais válida, seria a palavra ideal, não sei, porque ela tanto vai mais rápido, né? A informação se espalha mais rápido, como ela atinge um número de pessoas muito maior, né? Num curto período de tempo. Então, hoje em dia, esse suporte aí, né, que é a internet, ele vai ser muito mais usado, digamos assim. Bom, se vocês perceberam os exercícios que vocês fizeram, ao final, né, você tem lá uma síntese das características desse gênero, porque eu perguntei sobre linguagem, eu perguntei sobre o público, eu perguntei sobre determinado tipo de estrutura que se usa ao escrever, como, por exemplo, direcionar convocativos, né, para a pessoa, para quem você está falando, ou para outras pessoas que se sintam incluídas na sua defesa, na sua argumentação. Então, eu vou corrigir com vocês e aí, à medida que eu for corrigindo cada um, vocês vão percebendo essas características. A primeira pergunta aí foi quem que é o remetente da carta aberta, né? O remetente é a pessoa que escreve a carta. Destinatário é para quem a gente escreve. A remetente aí é a Violeta, né? E na letra B, está perguntando assim, onde que é a identificação da remetente da carta e por que essa identificação aparece mais de uma vez? A gente tem no início e no final, né? Então, no início tem o nome com o asterisco que leva ao final
e no final explica quem é essa pessoa, né? Então, o fato aí, por exemplo, dela ser uma estudante de 12 anos é alguma coisa relevante? Sim, né? Porque ela vai falar justamente como que ela, na idade dela, já tem noção do que é o feminismo. Então, assim, inclusive ela fala sobre isso, né? De como que meninas de 9 anos já sabem o que que é e como que uma outra geração, por exemplo, a minha, né? Na idade dela não fazia nem ideia que existia essa palavra, muito menos do que era isso, tá bom? Então faz sentido, sim, uma explicação de quem é que está escrevendo esse texto, quem é o remetente dessa carta. O remetente, ele carrega com ele, né, dependendo do contexto de onde ele vem e do que ele faz, ele tem um peso muito grande. Como ela está falando de uma geração de meninas que sabem sobre o assunto, ela ter 12 anos é algo muito relevante, né? E isso, inclusive, vai aparecer no subtítulo aí, mas aparece também na explicação de quem que ela é. Na letra C, está perguntando quem são as destinatárias, e aí o título do texto, né, ele fala Obrigada, mulheres. Esse mulheres aí, a gente estudou ano passado, é um vocativo, né? É o termo usado para poder mostrar com quem se está falando. Então, as mulheres brasileiras seriam, e da atualidade, né, seriam aí o público para quem ela se dirige. E aí, eu gostaria de pedir a atenção de vocês para o seguinte, eu sei que pode ter gente que colocou só mulheres, né? Mulheres fica muito amplo. Então, pode ser mulheres do mundo inteiro, né? Pode ser mulheres de 5 anos, pode ser mulheres de 80 anos. E a ideia aí é mostrar que ela está falando para mulheres brasileiras da atualidade. São mulheres que estão nesse momento atual convivendo com as teorias do feminismo, por exemplo, tá? Que tem noção do que é isso, que estão numa sociedade em que isso, de certa forma, está à tona, está em ênfase nos assuntos discutidos, tá bom? E na letra D, sabendo que a carta foi publicada no blog de um jornal de grande circulação do país, quem que é o público-alvo? Então, são as pessoas que vão ler, né, a versão online e os seguidores do blog. Esse texto foi publicado no blog que se chama agora Que São Elas, né, da Folha de São Paulo. Então, o público leitor aí vai ser o público que lê essa versão do jornal na versão online e os seguidores do blog que tem aí dentro do jornal, tá? Bom, questão número 2. Nas cartas abertas, é comum o assunto ou os interlocutores envolvidos na situação de comunicação serem mencionados no título. Na carta, na letra A, qual que é o título? Obrigada, mulheres. Esse título possibilita saber qual que é o assunto ou os interlocutores da carta? Não, ele está muito amplo, né? Obrigada, mulheres. A gente não sabe sobre o que ela vai falar, a gente não sabe nem se é uma ironia sobre esse assunto, né? Então, ainda não tem essa possibilidade de saber. Aí, na letra C, em que parte da carta fica claro, pela primeira vez, qual que é a situação de comunicação? E pedir para vocês levantarem hipóteses. Quem que escreveu o trecho que explica a situação de comunicação? Essa situação de comunicação, ela aparece no subtítulo, quando ela fala assim, ó, Carta de uma jovem feminista de 12 anos às brasileiras. Então, aí a gente passa a saber sobre o que vai ser a carta, né? Nesse momento, a gente sabe que quem escreveu é uma menina feminista de 12 anos e ela escreveu para as brasileiras. Então, é no subtítulo que aparece essa situação de comunicação, tá? E aí, a pergunta, né, que pediu para vocês levantarem uma hipótese é quem que escreveu esse trecho que explica a situação de comunicação. Bom, aí a gente deduz que foi uma pessoa responsável pelo blog, né? O editor ou a pessoa responsável por essa coluna, para ela poder contextualizar para o leitor qual era o assunto que seria abordado aí na carta, ok? Na letra D, nessa carta, não há identificação de local e a data não é apresentada da maneira convencional, por extenso, própria das cartas. Tendo em vista que a carta foi publicada em uma página da internet, levanta hipóteses. Por que isso aconteceu? A gente pode falar de ser uma questão mais informal, né?
e pelo fato dela ter sido enviada por e-mail, a ideia de ser digital, ela perde essa questão da data, né? De você postar no correio e ter uma data de postagem, essa carta vai demorar para chegar. Então, muitas vezes, na situação de ser por e-mail, o próprio e-mail marca lá na caixa de chegada, de entrada da pessoa para quem foi enviada a data que chegou, né? Então, perde um pouquinho a necessidade de se escrever essa data, tá? E até pela rapidez com que essa carta chega também, né? Digamos que ela é sempre atual. A carta, antigamente, que você mandava pelo correio, às vezes, dependendo do tempo que ela demorava para chegar, né? Você precisava mostrar quando que essa carta saiu da sua mão, porque ela pode ser que quando ela chegasse no destinatário, aquilo que você está escrevendo ali já nem era mais a realidade do que estava acontecendo, né? Dependendo do tempo que levava para chegar. Bom, aí a gente vai para a questão número 3. A remetente se dirige às destinatárias algumas vezes ao longo da carta. Na letra A, está perguntando assim: identifique no texto pronomes ou expressões empregadas na interlocução com as destinatárias da carta. Então, eu coloquei aqui, ó, mulheres, que está no título, que é um vocativo, né? Ela usa essas expressões, ó, todas vocês, mulheres brasileiras, vocês, mulheres dessa geração. Então, esses são alguns dos termos que aparecem no texto para poder falar diretamente com as destinatárias dessa carta. Na letra B, qual que é o efeito de fazer isso? Bom, você se aproxima, né? A ideia de que você está conversando com essas pessoas, de você está falando diretamente para essas pessoas. Então, se eu estou lendo uma carta e de repente fala assim, você, professora, opa, peraí que isso é para mim, né? Então, ou no caso, né? Você, mulher brasileira, isso é para mim também. Então, a ideia é de aproximação, de que aquele texto ele tem uma figura para quem eu direciono e eu quero que essa figura, em especial, preste atenção naquilo que eu estou falando, tá? Letra C. Qual que é o sentimento que a remetente expressa em relação às destinatárias? Gratidão e admiração, né? Então, primeiro, ela é grata por todo esse processo pelo qual ela está passando, de já nessa idade ela ter conhecimento do tema, e ao mesmo tempo ela tem admiração pelas mulheres que estão à frente dela, que já falam, que já fazem, que já acontecem dentro desse assunto, né? Então, claro que isso daí não precisa ser necessariamente com essas palavras, a resposta de vocês, mas a ideia geral é essa, tá? De gratidão e de admiração. Bom, na questão 4 agora, tá assim, ó, apesar de ter sido escrita por uma única pessoa, a carta assume, em alguns trechos, uma voz coletiva, como se tivesse sido escrita por um grupo de pessoas. Letra A. Identifique alguns trechos da carta em que essa voz coletiva aparece. Eu coloquei essas aí, ó. E nós, meninas, o que temos para contar? Então, esse nós, meninas, ela se inclui, mas ela fala de mais meninas, né? Por que não agora, quando ainda somos meninas? De novo, somos, no plural, aí, englobando mais meninas. Temos que nos preparar desde cedo, todas nós estamos na luta, somos feministas, entre outros, tá? Então, vocês estão vendo que a primeira pessoa do plural, né? O nós é usado de maneira recorrente, várias vezes. E aí, isso, né? A pergunta aí da letra B seria essa. Qual que é o efeito desse recurso utilizado na carta? Vocês estão lembrando, quando a gente estudou artigo de opinião, é muito parecido, né? No artigo de opinião, quando a gente falava usando a primeira pessoa do plural, dá a entender que mais pessoas pensam como a gente. A ideia é a mesma, né? Você fortalece a sua opinião, você fortalece que aquilo que ela está defendendo ali na carta não é uma defesa feita somente por ela, mas que outras meninas pensam da mesma forma que ela. E aí você tem a chance de convencer, né, de uma maneira mais fácil a pessoa que está lendo, porque ela vai se sentir coagida, né? Tipo, mais pessoas estão pensando dessa forma, mais pessoas têm esse mesmo pensamento. E aí você faz o seu texto ter mais credibilidade, tá bom?
Questão número 5 agora, diferente da carta pessoal, que trata de assuntos particulares, a carta aberta é um gênero que aborda um tema de interesse geral. Ela pode ser utilizada como um alerta, como um protesto, ou como recurso de conscientização ou de participação em debates sociais. Então, esse enunciado aí dessa questão é bem interessante, né? O próprio enunciado para poder trazer uma característica para vocês. Nesse caso aí, qual era o objetivo, dentre esses que eu coloquei, né? Entre protesto, conscientização, participação, o que ela está querendo fazer com essa carta? Então, eu coloquei assim, ó, agradecer as mulheres brasileiras da geração atual pela luta pelos direitos das mulheres que elas vêm empreendendo, né? Então, ela coloca esse peso, né, na geração que veio antes dela, como uma responsável, um peso positivo, né, como uma geração responsável por ter orientado a geração dela. Então, tudo que ela sabe, ela deve a essa geração que veio antes dela. E ela é grata por isso, né, por ela ter tido acesso a esse tipo de conhecimento. Na letra B, o que levou o autor a escrever a carta? Então, mostrar aí que outras meninas, né, inclusive meninas da idade dela, elas já estão sensibilizadas com essa causa, né? Eu coloquei aí, ó, o desejo de mostrar que as meninas também têm um ponto de vista e uma atuação firme diante do machismo. Então, é como se ela quisesse mostrar para essas mulheres da geração mais velha que ela, que está dando certo, né? Falou assim, olha, a gente está sabendo do assunto, a gente sabe do que se trata, a gente também está ajudando a conscientizar os meninos sobre isso, tá? Então, seria essa ideia de provar para as outras que elas estão dando conta do recado. E na letra C, qual que é a estratégia que a autora utiliza no primeiro parágrafo para apresentar o foco da carta? Ela faz uma pergunta, né? E aí, a gente volta lá no artigo de opinião também. Vocês lembram que eu falava com vocês que quando você coloca uma pergunta no início do texto, você prende o leitor para ler, né? Ele vai querer achar a resposta dentro do seu texto. Então, ela introduz o assunto, né? Quando ela fala assim, e nós meninas, o que a gente tem para contar? Então, ela vai, a partir daí, começar o assunto. Inclusive, lembrando assim sobre a introdução, né? Ela começa o primeiro parágrafo, ela explica, né, sobre o assunto, ela mostra que o assunto do texto vai ser o feminismo e depois ela se apresenta, né? Então, assim, olha, eu vou falar sobre feminismo e quem está falando sou eu, uma menina de 12 anos. Então, ela apresenta o assunto e se apresenta também para saber de onde que esse texto está vindo, né? Como eu falei com vocês lá no início, o contexto de onde está vindo esse texto é muito importante. Quem é a pessoa que está escrevendo? Tem um peso, né? Nesse caso aí, uma menina de 12 anos falando sobre isso, você pensa que uma mulher de 35, 40, se ela lê esse texto, ela fala assim, gente, nem eu sei sobre esse assunto, e uma menina de 12 anos está falando sobre isso com tanta naturalidade, né? Então, ela acaba atingindo, de alguma forma, outras pessoas, tá bom? Questão número 6 agora. Para ressaltar a importância da atual geração de mulheres, a carta expõe alguns argumentos de defesa do feminismo. E aí pediu para vocês identificarem na carta. Letra A, exemplos pessoais de experiências vividas. Então, eu coloquei aqui, ó, por exemplo, todas já sofremos alguma situação machista, desde o clássico menina é fraca, não sabe jogar, até os xingamentos e situações mais abusivas. Então, quando ela fala todas já sofremos, aí ela fala dessa frase aí, né? A menina não sabe jogar, ou isso é coisa de homem, né? Então, quando ela coloca esses exemplos aí, ela coloca como situações que todas nós já vivemos. Letra B, a definição de termos e conceitos. Então, ela fala, né, a definição do que é feminismo e do que é machismo. E aí, quando ela explica, por exemplo, feminismo virou liberdade e orgulho de ser como você é, se aceitar. Então, é uma teoria que ela traz para o texto dela. E isso ajuda a dar credibilidade, né? Mostra assim, olha, ela realmente sabe o que é, ela realmente sabe do que ela está falando. E letra C, qual que é a estratégia que a autora utiliza no... mentira, eu li da 5, a 6.
questionamentos em relação de causa e consequência. Aí eu coloquei esse aqui como exemplo, ó. E não só os amigos, mas graças a tantas influências de tantos lugares e fontes, a gente começou a desenvolver pensamentos, a pensar sobre o que esses xingamentos significam. Então, eu vou mostrar que a ação feita por essas mulheres, né, para quem ela se dirige, já teve consequência na geração dela, né? Então, causa e consequência. 7. Por que a carta foi publicada para ser lida pelo público em geral, em vez de ter sido enviada ao seu destinatário direto? É o que eu falei lá no início do vídeo, né? Você atinge um número muito maior de pessoas num curto período de tempo, né? Então, você propaga suas ideias por um espaço muito maior. Então, obviamente, você está fazendo defesa de um tema, quanto mais pessoas tiverem acesso ao seu ponto de vista, melhor é para o seu objetivo. Questão 8. Aí era sobre a questão de como que a carta tem que ter, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão, como todo texto. Então, ele pediu para localizar os parágrafos que mostram essa divisão. A introdução, então, fica sendo o primeiro e o segundo parágrafos, o desenvolvimento do terceiro ao penúltimo e a conclusão no último parágrafo. Questão 9, que é a última aí de interpretação, está assim. Observe a linguagem empregada na carta em estudo. Na letra A, relacionar a linguagem à idade da autora. Essa linguagem é menos ou mais formal? O vocabulário é de uso mais cotidiano ou é mais técnico, mais rebuscado? E aí, pegar alguns exemplos do texto, tá? Então, na letra A, eu coloquei que é menos formal, né? Já que é uma menina de 12 anos. Não tem termo técnico, né? É uma linguagem mais simples, é uma linguagem mais acessível, inclusive porque é de uma menina de 12 anos, né? Então, quando ela fala, por exemplo, se eu tivesse 9 anos de novo, esses moleques, nossa, não tem comparação, né? Então, são expressões muito coloquiais que ela faz uso durante o texto. E isso é legal, né? Aproxima a leitura dela. Na letra B, em que tempo e modo estão os verbos, presente do indicativo, qual que é a variedade linguística empregada? É uma variedade na norma padrão, né? Apesar de ser uma linguagem informal, de ser um texto com palavras mais da linguagem coloquial, ele não foge à norma padrão, né? Ela usa a gramática direitinho, não é um texto que tem gírias, tá? Então, tá na norma padrão. E aí, a questão número 10, eu já tinha até colocado o gabarito para vocês. Ela é um resuminho de tudo que vocês analisaram aí nas questões anteriores, né? Então, olha qual é a síntese aí de características. Ela tem como finalidade denunciar um problema de natureza social ou cultural, protestar ou ainda participar de um debate público, né? Como eu falei com vocês lá na questão número 5, o próprio enunciado, né? Fala que ela pode ser uma carta para conscientizar, né, para trazer um tema à tona. E aí, ele vem em forma de carta aberta para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. O locutor são pessoas, organizações, né? Os destinatários são autoridades ou grupos sociais e a população em geral. Então, já que você vai conscientizar ou você vai debater, né? Quanto mais pessoas envolvidas, quanto mais gente fizer parte do grupo para quem você destina o texto, mais interessante é. Veículo, a gente tem jornal, rádio, revista, site, televisão, né? E tudo isso principalmente dentro do suporte da internet. Tem essa ideia do texto organizado, princípio, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem uma assinatura de quem escreve a carta. Pode ser escrita na primeira pessoa do singular ou do plural, ou ainda na terceira pessoa, mas o mais comum é que seja na primeira pessoa do plural, tá? Como artigo de opinião. E a linguagem geralmente é próxima da norma padrão, então vai estar dentro das normas da gramática, né? Sem usar gírias, por exemplo. E os verbos são empregados no presente, já que dá a ideia de que aquilo que você está reivindicando
conscientizando tem a ver com o momento atual, né? Não faz sentido você reivindicar uma coisa que já passou, que não tem jeito mais, tá bom? Então, a ideia do tempo é essa. E aí, junto com esse vídeo, eu vou colocar para vocês um vídeo do YouTube, que é também uma carta aberta, mas uma carta aberta mais lúdica, que tem a ver com o momento que a gente está vivendo, tá? Para dar um exemplo para vocês de uma carta aberta que não necessariamente é uma reclamação ou um pedido mais formal, né? Mas uma ideia de uma carta aberta para um momento de felicidade, tá bom? Só para vocês terem acesso a um outro tipo de texto de carta aberta, diferente desse aí que a gente trabalhou para essa aula de hoje, tá? E aí, semana que vem, eu vou trazer mais um outro texto de carta aberta com outro tema para vocês, combinado? Um abraço e até semana que vem.